Atenção aí, galera, que já vai começar a aula com o professor Jereca. Olá, como estão vocês? Tudo bem? Lembre-se, na aula passada falamos sobre elementos textuais. Hoje a nossa aula será a sequência desses elementos textuais. A propósito, os elementos textuais são bastantes elementos aí e nós precisamos fazer por etapas, assim você entenderá com qualidade. Vamos então ao que interessa. Lembremos, quando nós falamos em elementos textuais, que citamos aqueles elementos, alguns deles ainda faltam outros para serem citados, como passaremos a citar hoje, você deverá ficar atento ao seguinte. Hoje nós falaremos dos elementos, principalmente do elemento narrativo. Dentro da narrativa, que elementos fazem parte da narrativa? Lembramos o seguinte, a princípio, o narrador, aquele que conta, que precisa dizer a mim alguma coisa, eu, enquanto ouvinte, preciso saber. E quando o narrador começa a citar a sua narração, eu aqui, do outro lado, fico imaginando como será. Observe também que na minha mente as imagens passam a ser criadas, as ações passam a ser desenvolvidas. Essas ações criam vidas a partir das palavras que ouço. Para que essa narração de fato aconteça, no mínimo ela tem que ter, primeiramente, personagens. E vamos lembrar o seguinte, só para um nível de curiosidade, a palavra personagem é feminina. Ela vem de persona, uma antiga máscara usada nos teatros antiguíssimos aí, onde a pessoa punha a máscara, agora eu sou o rei, punha a outra máscara, agora eu sou a rainha, e assim se faziam lá nos teatros medievais. Então a origem da palavra personagem é feminina. Vamos lembrar que as palavras que serão associadas a essa personagem ganharão vida, e essa vida se dará a partir de mim, o escrevente ou o escritor. Vejamos. Quando eu falo nessas personagens que darão vida, que darão ao texto todo o aparato que eu preciso para a continuidade da história, imagina que não há uma história sem personagens, vamos ser francos, como é que eu vou contar uma história, como eu vou ouvir uma história se não há ninguém envolvido nela? É meio mirabolante essa situação, eu ainda não vi. Então veja, essas personagens precisam se encaixar dentro do tempo e do espaço. Como assim? Tempo e espaço. Quando eu falo de tempo, eu digo ontem, hoje. Eu não posso contar uma história de amanhã, né? É meio complicado. Narrar uma história de amanhã é meio complicado. Então veja, eu tenho aí uma história a ser contada em um tempo. E esse tempo precisa de um local para essa história acontecer, que é o quê? O espaço. O espaço onde essa história acontece. E essa história acontece em um determinado espaço que, de fato, vem ratificar, vem ali colocar aquela personagem como sendo válida, como sendo uma personagem de valor. Ou seja, personagem e tempo são elementos fundamentais de uma história. Só para se ter noção, testando o seu conhecimento, quando alguém fala, eu vi isso acontecendo ali, você narrando uma cena, eu vi isso acontecer ali, o que as pessoas perguntam para você? Onde? Espaço. Quando? Tempo. Então é imprescindível que o tempo e o espaço sejam reais. Embora a história seja imaginária, quem sabe? A história pode ser, a narração pode ser imaginária, pode ser fictícia, pode ser real também. Mas ainda assim os elementos dela não podem ser falsos.
Seguindo esse aspecto, isso eu estou falando da introdução, no momento da introdução. Agora, seguindo o espaço, nós chegamos ao desenvolvimento dessa história. E esse desenvolvimento da história precisa ter alguns cuidados. É a história de fato em si contada por alguém. E essa história envolve personagens, envolve o tempo, envolve o espaço. E vamos lá. Como haverá uma história se não houver uma trama que envolva essa história? Imagina que existe uma história linear. Vamos supor, vamos narrar o nascer do sol. O sol nasceu, que lindo, que lindo, que lindo. Acabou a história. Mas quando nós narramos uma história, nós precisamos saber que existem elementos que fazem com que essa trama aconteça. Que tramas são essas? Existe um livrinho chamado O que é Telenovela, de uma escritora chamada Samira Youssef. E ela é muito prática ao contar esses elementos aí. Se você quiser dar uma pesquisada, uma curiosidade aí, vale a pena, vale a pena. Lá você observa o seguinte, que sem trama não há histórias. Vamos imaginar o quê? As chamadas transgressões dessa história. Vamos supor o seguinte, Chapeuzinho precisava transgredir para a história continuar. Aquela moça que furou o dedinho com a agulha, também, olha, não toque em agulhas, tocou em agulhas, se furou, a história continua. Se você observar, mesmo nas novelas atuais, você vai ver o seguinte, naquele capítulo especificamente, há uma série de transgressões para que a trama aconteça. E desse modo eu posso mostrar a ocorrência de problemas. E essa ocorrência de problemas gera uma história. Ou você já viu uma história que não tenha problema algum? Você sempre começa com uma conjunção coordenada adversativa aí, quando a trama começa a surgir. Lembremos, olha, de repente a moça ia andando, e você imagina aquela moça andando, mas, aí você diz, Quando surge a palavra mas, porém, contudo, todavia, você já sabe que aquilo vai ter um sentido contrário ali. Vai começar os problemas. E são a partir dos problemas que as histórias continuam. Correto? Para que isso ocorra, nós temos que criar no leitor, a narrativa vem criando no leitor uma espécie de suspense. Olha que legal. Imagina que você pegue um livro para ler e naquele livro narrativo, ou naquela história, aquela historinha, aquela narrativa, não há suspense algum. Não vai ter estímulo, você não terá estímulo para fazer o quê? Saber o restante da história. Ah, nem me interessa saber, é uma coisa que eu já sei, é o fim. Qual a importância disso? Nas narrativas, o suspense é fundamental. Um elemento também da narrativa, o suspense. Como assim? Eu crio no meu leitor. Nas novelas elas torturam as pessoas, como diz assim, né? Você observa lá, tem o capítulo vai de boa, tudo bem, aquele capítulo vai, e de repente quando vai terminar a novela, o que acontece? Algo que eu preciso saber, e aí vem a vinheta, fecha a novela, e aí só no outro dia. Aí você diz o quê? Amanhã eu não perco. Amanhã eu vou assistir esse capítulo, por quê? Porque isso aqui está interessante. O nome disso chama-se, na linguagem cinematográfica, linguagem telenovelística, se pode assim dizer, de plots. Esses plots trazem para o indivíduo da narrativa a ideia de curiosidade sobre o que ocorrerá. Essa curiosidade estimula o leitor, estimula o ouvinte, estimula o telespectador a ficar atento à narrativa. Mas vamos lembrar o seguinte. Quando eu chego no aspecto conclusivo da narrativa, eu preciso dar um desfecho para aquele trama. Eu preciso trazer a satisfação para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, de como essa trama ocorrerá. Porque se você consultar aí as séries que nós assistimos na esperança de vermos o que ocorrerá onde? Ao final.
no fim precisamos saber o que ocorre. Então, quando você for finalizar, ao final da leitura, para você identificar de fato se isto é uma narrativa, observe o seguinte. Esta é uma parte gramatical do texto. Observe os verbos. Se o número de verbos se sobressair ao número de adjetivos, eu estou falando de verbos significativos, verbo de ação, então teremos sim uma narração. É impossível separar narrativa de descrição, porque uma complementa a outra. Mas para você identificar qual a diferença entre narração e descrição, lembre-se, texto narrativo vem sobrecarregado de verbos significativos, ou seja, verbos de valor de ação, que é o que dá movimento ao texto. E se dá movimento, vamos imaginar que a narrativa seja uma espécie de um filme. Tem que ter movimento, tem que ter ação. Obrigado por esta aula. Você pode se inscrever se caso queira. Você pode compartilhar com seus amigos se isto lhe foi útil. E pode ativar o sininho. A gente se vê. Um beijo na alma.